aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com narrativas caindo por terra, porque Lauro Jardim, principal colunista do Globo, muito próximo dos petistas, publicou duas notas que não só denotam seletividade e desespero, como também mostra que parece que não encontraram nada nas últimas buscas e apreensões. A Folha de São Paulo publicou uma longa análise acerca das questões jurídicas, de tudo o que está acontecendo, e sabe qual foi a conclusão final? Então, existem mais questões em aberto, mais lacunas do que respostas. No máximo, tem alguns indícios. E quem voltou para os holofotes da imprensa foi a delação do Cid. E eu acho que os petistas não tem nada pra comemorar. Coitadinho dos petistas. Tem mais algumas coisas ainda nesse... O primeiro tema tá cheio de coisa. O mais importante de todos. Depois vai falar a turma da picanha. O Dilma não tem muitos motivos pra comemorar. A economia tá indo mal. A TV do PT foi negada. E aí o ministro petista falou que foi por culpa do bolsonarismo. Foi o diretor bolsonarista do ministério petista. Vai entender. A própria AGU estava contra. A gente vai comentar sobre isso, quero falar de economia, mostrar umas coisas que estão acontecendo, para depois falarmos sobre injustiça. Injustiça, né? Não vou lá de cima hoje. Quero comentar sobre algumas coisas que estão acontecendo, pessoal, algumas coisas inclusive da saúde. E no final, alguns assuntos internacionais, porque ontem tivemos eleições em El Salvador. O Bukele venceu, sem uma vitória arrasadora. E eu quero mostrar umas coisinhas, trazer uns extras. E se der tempo, ter um negócio extra lá no finalzinho. Mas vamos começar, que é para ter que comentar sobre tudo. Essa nota aqui, eu não vou nem trazer o texto dela, porque eu acho que essa manchete é autoexplicativa. Você vê aqui o Lauro Jardim falando. Os celulares e computadores de Carluxo, aspas. Alguém acha que ele é otário de deixar algo comprometedor depois de tudo que está acontecendo? E aí o Vilimigo escreve assim, tradução, não encontraram nada. Espetacularização inócua. Passados dias, vazamentos seletivos dos mais diversos e até agora. E até agora. Aí tem a outra. Essa aqui a gente dá uma lida. Essa é engraçada. Polícia Federal levou caneta espiã de Carluxo, mas deixou pra trás um pendrive russo da corporação. Olha que manchete clickbait, hein? Você fica assim, rapaz, caneta espiã, meu Deus, o que é isso? Aí tu vai dar uma olhada. Na operação de busca e apreensão que a PF fez, na terça passada, além de um modem, os agentes levaram um objeto inusitado, ou talvez nem tanto, uma caneta espiã, daquelas com câmera secreta, que filmam, gravam e tiram fotos, tá? E daí? Vocês percebem que é o tempo todo uma divulgação, de informações. Na falta de um crime, o Lauro Jardim está comentando sobre os objetos que foram apreendidos. Porque, nossa, uma caneta espiã, se a gente publica isso, a gente dá a ideia que a família Bolsonaro, o pessoal espia os outros, etc. Olha, isso aqui tem relação com a questão da BIM. Porque na cabeça do ser humano comum, do afegão médio, que não acompanha a política, ele acha que a BIM é todo mundo tipo James Bond, cheio de aparelhos de última geração, né? O pessoal assiste o filme do Tom Cruise, Missão Impossível, acha que a BIM é assim. Aí fala, olha, o Carlos Bolsonaro tinha caneta espiã. E fala, rapaz, velho, então tá confirmado, o Carlos realmente era tudo que tá acontecendo. Só que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento vê isso e nota que, meu Deus do céu. Aí depois vai, ó, aliados, Carlos garante que o equipamento fora comprado há 10 anos e nunca usado por ele. E o Lauro fala, não, caneta espiã. Caneta espiã, ele nem especifica pra mostrar, não, olha só, de última geração. Porque ainda fosse uma coisa, não, é uma caneta de última geração, filme em 8K. Tem a qualidade melhor do que essas câmeras de cinema. Assim, é um equipamento de ponta desenvolvido pelo exército americano, que só quem tem é o MI7, entendeu? O Seix é o secreto, que nem se sabe se existe, é o 7º. É um negócio assim fora do comum. Aí depois ainda vem, ó, na mesma operação, em outro endereço, o escritório do 02, na Zona Norte Carioca, os agentes apreenderam um computador, mas acabaram deixando no local um equipamento levado por eles próprios, que foi descrito por Carlos, aliados, como uma espécie de pendrive que aparenta ser de origem russa. Será que o Carlos falou isso? Mas independente... Assim, é um monte de maluquice. Você fala, cara, o principal colunista do Globo para bastidores de política, e muito próximo do petismo, em especial a turma do Haddad,
faz questão de comentar sobre o Carlos dia sim, dia também, e coloca a assinatura dele. Não é da Nayara, não é do João, é o próprio Lauro Jardim que não mandou para os estagiários. Aí você vai para a Folha, você que já tá na Folha de São Paulo. Mas só para abrir aqui um parêntese. Vê o João Dória, com aquela cara dele, esticada, grava um vídeo, diz que Bolsonaro fez arapongagem no caso ABIN. O Dória fala com todas as letras que Bolsonaro fez, que a família fez, etc, tudo mais. Sendo que até agora não existe nenhuma prova, existe no máximo uma suspeita. O Dória nem fala assim, não, eu vou pedir mais esclarecimento, não dá nenhum benefício da dúvida. Fala com todas as letras. Eu acho que inclusive era caso tomar um processo para ele provar em juízo o que ele está afirmando. Não é verdade? Então vai lá, Dória, prove o que nem a Polícia Federal conseguiu provar ainda, senão o bichão. E aí eu quis trazer isso daqui só para comentar uma coisa, que é cara de pau. Cara de pau. Enquanto recaem suspeitas, que até agora acho que só petista acredita, o João Dória agiu de forma concreta em 2020. Aqui são duas notas da época. Dia 14 de abril de 2020. Dória é questionado na justiça por monitoramento de celulares no estado. E 3 dias depois, desembargador proíbe o governo Dória de monitorar celular de advogado. O governador de São Paulo anunciou no dia 9 acordo com operadoras para monitorar isolamento a partir de idades celulares em meio ao fique em casa. Everest dos Santos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, vê afronta à intimidade. Então, assim, o João Dória, que quis monitorar todo um estado para prender pessoas em casa, querer fazer afirmações, nem levantar suspeitas, pedir esclarecimentos sobre Bolsonaro, isso mostra o absurdo que as coisas estão. As pessoas, elas não estão em busca da verdade. Elas estão apenas em busca de emplacar as suas narrativas. E para corroborar com o que eu estou falando, e por que então você está certo? Quem me garante? Quem me garante que não está provado que a família Bolsonaro é culpada? Vamos dar uma olhada. Folha de São Paulo. Você confia na grande mídia? Investigação da BIM paralela tem indícios contra suspeitos e série de lacunas. Manchete honesta, que já deixa claro, o que você vai encontrar nessa matéria são perguntas em aberto. No máximo, alguns indícios. Ele não tem. Não sabe. Mas ninguém da Folha, nos últimos dias, se furtou a tentar criminalizar Bolsonaro e sua família. Ninguém. Todos eles estavam muito empenhados. As decisões do ministro sobre a atuação da BIM no governo Bolsonaro trazem até o momento indícios de irregularidade, mas deixam ainda lacunas sobre como se deu na prática a atuação dessa tal BIM paralela. Os documentos mostram que, após a primeira fase, a investigação ampliou seu foco. Antes, era o uso ilegal do First Mile, e depois passou a mirar relatórios e informações produzidos supostamente a pedido do que a PF batizou de núcleo político, cujo único nome apontado até o momento é o Carlos Bolsonaro e que só foi apontado por causa de um print. Não, porque tinha um print lá da assessora que pediu que, rapaz, tem como dar uma ajuda aqui nesses inquéritos. Falava, mas a BIM não lida com inquérito. Com as decisões, como as decisões incluem apenas trechos dos pedidos da Polícia Federal, outros elementos de prova, indícios, podem estar nos apensos e nas representações do delegado do caso, ainda mantidos em sigilo. Ou pode não ter. Também existe essa possibilidade. Até o momento está em aberto, mas também pode não ter. E aí, o que está sendo investigado? Olha, colocou em 4 itens aqui. Primeiro, a compra e uso do software First Mile, que ocorreu na era Temer, 2018. Elaboração de supostos relatórios de inteligência contra adversários políticos de Bolsonaro por parte de servidores da agência. Terceiro, uso da agência para fins pessoais da família do ex-presidente da República, uma suposta tentativa da atual cúpula, sim, atual governo Lula, olha, a cúpula do governo Lula, de atrapalhar as investigações. Lula, faça alguma coisa, Lula. Ele está demitido, nos últimos dias. Aí depois disso daqui, a nota da Folha, está listando vários itens, onde eles colocam um item e faz um comentário, ou ele faz uma pergunta e a Folha responde a si mesma. Que vai mais ou menos
né, ainda tem esse parágrafo antes de entrar nesses pormenores. Aí tá lá, né? A primeira decisão, há um trecho em que a Polícia Federal indica o núcleo de pesquisas na BIM. São 12 servidores identificados até outubro de 2023 como os responsáveis por executar a inclusão dos números na ferramenta. Não há detalhes, no entanto, de quem seria o responsável por cada pedido e se os oficiais da BIM sabiam de irregularidades. Está tudo aberto, ninguém sabe. A polícia indica indiretamente Ramagem como solicitante em um caso, mas não mostra como chegou a essa conclusão. Mas, para o tribunal da imprensa do consórcio, o Ramagem é um bandido que tem que ser parado. Ainda que a gente não saiba a resposta. Aí sim, vai mais ou menos desse jeito. Como os relatórios e os monitoramentos foram usados? Então, né, as decisões não detalham. Não tem um detalhe, né, um detalhamento. Como teriam sido utilizados por Ramagem pelo governo. A garantia sou eu. Em caso envolvendo o deputado Rodrigo Maia, trecho do despacho, fala que a ideia era acompanhar o encontro com um advogado para posterior divulgação apócrifa. Mas não há nenhuma informação de como isso teria acontecido, de onde veio o pedido e como o ex-ABIN teria se envolvido nisso. Engraçado isso. Mas tá todo mundo culpando ele. Tá todo mundo culpando ele, o Carlos Bolsonaro. Mas e aí? Conta aí pra gente como é que isso tá acontecendo. Vamos sair da generalidade? É a tecla que nós estamos batendo tem mais de uma semana. Vamos sair da generalidade. Vamos colocar, ó, explica, ó, tintim potinho, aconteceu isso. Depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isso, e você vai indo, né? Vai colocando, explica. Ah, tem uma bíblia, tá, mas como foi? Conta. Uma das decisões também cita que a identificação de informações sigilosas impressas por Ramagem, possivelmente para entregar aos destinatários do núcleo político, sem detalhar como nem quem. E aí? No caso de Carlos, também não são citados os motivos do interesse do pedido de informações à Ramagem e para que os dados teriam sido utilizados. Eu tô querendo saber isso, tem uma semana. É uma semana que a imprensa está tentando criminalizar perante a opinião pública 2 homens sem explicar o porquê. Agora a Folha está se questionando. Aí tem outro questionamento, né? Que ela faz e ela mesma responde. Por que esse caso está no Supremo? Nas decisões acessadas, o ministro não justifica o motivo do caso estar sob a sua relatoria. O magistrado apenas cita que foi atuada por prevenção no inquérito 4781-DF, conhecido como inquérito das fake news. Tá, mas por quê? Mas por quê? Porque tá aí. Tá aí. Ih, não questiona muito, vamos lá, sabe como é que são as coisas. Esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil. Do dia 29 pra cá. O que é que já aconteceu, né? Que já tá tanta coisa, eu fui me perguntando, né? E ainda tá aqui, hoje é dia 5, né? 5. Tem uma semana, foi uma semana atrás. Uma semana. Quanto tempo aí até a imprensa nos contar o que realmente tá acontecendo? E mostrar, né? Porque as pessoas são muito malvadas. Falei da decisão do Cid também, né? Se lembra, não sei se vocês vão lembrar, que o procurador que estava cuidando do caso e colocou o cargo à disposição, né, nessa mudança aí na PGR, o senhor Carlos Frederico, ele colocou em xeque, né, por algumas vezes essa delação. Falou, tem ainda, né, umas provas, precisa-se meio de umas diligências, etc, tudo mais. Saíram guarda-notas. Ele, inclusive, falou isso em entrevistas, até para a própria Globo. Aí agora, Robson Bonino na Veja nos diz que as divergências entre a PF e PGR sobre a delação de Cid. E olha que engraçado. Na manchete, delação tá entre aspas. Você sabe o que acontece quando bota teatro. É delação. É ou não é delação? Fechada com a PF, em setembro do ano passado.
A delação do Cid segue provocando divergências com a PGR. Nem nome de delação tem. É termo de declaração. E sem provas para corroborar. Diz um interlocutor do caso. Desde setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou janeiro. Já tem 5 meses. 5 meses. Tem 5 meses que o Cid abriu o bico, contou tudo. E Bolsonaro parece muito tranquilo, né? Muito de boa. Eu não acho que Bolsonaro tem uma capacidade muito grande de mentir e enganar. Eu tenho pra mim, se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria que Bolsonaro não fez nada de errado. Mas vamos observar, né? Os movimentos nos próximos dias. Mas tá engraçado. Desde o dia 29. E o pior que foi o seguinte, né? Essa da BIM, principalmente. Assim, eu nunca vi uma coisa virar tanto em poucas horas. Porque ela começou prometendo. E em pouquíssimos minutos, a Daniela Lima já estava militando de uma forma tão agressiva que a coisa virou. E no final da noite, do dia 29 de janeiro, a galera tava falando: rapaz, peraí, pô, vocês estão demais, né? Vocês estão imparáveis. Essa mentira aí do laptop foi demais, foi demais. Aí depois da história, não, que vazou a informação, a prova do vazamento é o funcionário que tava lá às 7 da manhã. Aí depois aparece o vídeo do funcionário mostrando que ele chega, sabe, corriqueiramente, durante anos, em torno de 5:30 da manhã. Tem uns vídeos da câmera oficial mostrando: olha, ele chegou nesse dia 5:30 da manhã, nesse dia 5:30 da manhã, 5:30, 5:30, 5:30, 5:30. É rotina do cara. É porque a esquerda não conhece pessoas, né, capacitadas, pessoas preocupadas em trabalhar. Ah, se a imprensa mente 20 vezes, falaremos a verdade 30. Mas vamos continuar. Ministro de Lula liga milícia à família Bolsonaro em post com peça publicitária do governo. Não param? Eles não param. Agora, mais uma vez, o Paulo Pimenta. Aí agora você entende porque a Secom tá do jeito que tá. O Paulo Pimenta pegou lá a arte, fez uma postagem. O post traz uma peça gráfica com policiais rodoviários e a frase Brasil unido contra o crime. É na legenda da publicação que Pimenta cita indiretamente os adversários políticos. Acabou o tempo que o criminoso tinha mãe e mulher nomeada em gabinete de deputado para depositar o dinheiro na conta do Queiroz para pagar as contas do dia a dia da família. Família com G. Na falta de ideias, na falta de projetos, na falta de direção para o país, só resta ao PT atacar Bolsonaro. Não possui nada para apresentar. Nada, nada. Aí você vê, ó. Ministério nega concessão de TV a PT e secretário do partido reclama. É o que dá colocar bolsonarista como diretor. Quem falou isso aqui foi o Gilmar Tato. O período foi feito em 2023 e teve resultado da negativa divulgada no fim de janeiro. A notícia foi revelada pelo Estadão e confirmada pela CNN. O PT deve entrar com recurso para tentar reverter a decisão. Aí, aqui, né? Procurado para comentar o parecer, o secretário de comunicação, o Gilmar Tato, afinetou os diretores responsáveis pela deliberação. É o que dá a colocar bolsonarista como diretor do Ministério das Comunicações. Ministério do Juscelino, né? Do lendário. Acabou o mês de janeiro sem um único escândalo de Juscelino. Tá mudado, viu? O governo lá não mesmo, depois de um ano. Mas enfim, a CNN procurou o Ministério para comentar a declaração do secretário de comunicação do PT. A pasta alegou que a decisão foi estritamente técnica, baseada em parecer da consultoria jurídica, né, a Conjur, do próprio Ministério. E mais! E agora? Cadê a narrativa? PT vê bolsonarismo em veto à TV do partido e ignora parecer contrário da AGU e Jorge Messias. Pronto. Agora o Jorge Messias da AGU colocou bolsonaristas para trabalhar? Até onde vai essa desfaçatez da turma do PT, né? De ficar de duas conversas. É pura enganação. É para manter o gado enganado. Gente, meu Deus do céu. Antes de barrar o pedido de concessão de rádio e TV próprios para o PT, o Ministério das Comunicações pediu a opinião da AGU
por causa dos contornos singulares da solicitação. O órgão chefiado pelo Messias emitiu parecer contrário ao pleito do partido do Lula. Tá ali, ó. O Gilmar Tato afirmou que a agremiação vai apresentar recurso. Me parece que o diretor do Ministério das Comunicações que negou é um bolsonarista. E a AGU do Messias também é um bolsonarista? É tudo bolsonarista? Toda vez que dá errado é bolsonarista. Os advogados da AGU também expressaram preocupação de que a concessão de um canal de TV ao PT pudesse de alguma forma representar uma vantagem indevida ao partido. Parece difícil de acreditar nisso? Parece que a AGU inventou alguma coisa do nada. Ah, não, tá perseguindo o PT. O propósito da proibição contida na lei tal parece ser o de evitar um desequilíbrio nas disputas eleitorais ou ainda de garantir mais pluralidade de visões políticas na programação das emissoras de rádio ou televisão. Esses dois objetivos restariam frustrados caso se permitisse o deferimento de outorga de radiodifusão a uma fundação vinculada a um partido político, destrecho do parecer da AGU. Aí, eu não sei nem porque a turma do Lula tá preocupada em ter um canal de TV. Porque, né? Deve ser por causa... Não tem audiência na live. Tu acha que vai ter na TV? Mas tá ali. Com o fracasso de live, Lula muda estratégia e privilegia entrevistas a rádios locais. O desespero do PT é tanto. Pro Lula ter algum tipo de audiência, seus aliados precisam tomar medidas heterodoxas. Imagine... Aquela pergunta clássica, né? Imagine se isso aqui fosse durante o governo Bolsonaro por um prefeito aliado de Bolsonaro. Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo, marido da Daniela do Vaguinho, que foi ministra do Lula. Vaguinho decreta ponto facultativo na ida de Lula a Belfor Roxo. O prefeito de Belfor Roxo, né, decretou, ele é marido da Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho. O decreto foi publicado no Diário Oficial na quarta, dia 3, e tem como justificativa, olha só, o movimento de veículos por causa da comitiva presidencial. Vaguinho também mandou distribuir outdoors pela cidade com a imagem de Lula e uma mensagem de agradecimento ao presidente. O prefeito aliado de Lula é acusado pela oposição de ter decretado ponto facultativo para obrigar os servidores a irem para o evento do governo. O Lula não falar sozinho para ter audiência. Porque o povo não quer ver o Lula. A prefeitura de Belfor Roxo, no entanto, afirmou que o decreto é para diminuir o número de pessoas na rua para não dificultar a locomoção da comitiva presidencial. Vocês querem me fazer acreditar que os funcionários da prefeitura de Belfor Roxo não forem trabalhar, o trânsito vai ficar livre, o trânsito não vai engarrafar. Então quem engarrafa o trânsito em Belfor Roxo são os funcionários da prefeitura. Para você ser petista, você não pode pensar. Você tem que abdicar das faculdades mentais. Porque se você pensa, você não é petista. Naquela, penso, logo existo. Aí você não podia continuar, né? Penso, logo existo e não sou petista. Tinha que atualizar, né? Para os dias atuais. Penso, logo existo e não sou petista. Se você pensa, você não é petista. Aí você vê, né? Por que precisam fazer isso? Porque tá todo mundo vendo que o país tá indo pro buraco. E o povo, eu acho que foi pra vaiar. O Lula só vai em evento controlado lá na turma da Globo, né? A economia brasileira está devagar, quase parando. Avaliam consultorias. Com certeza devem ser consultorias bolsonaristas. Você sabe como é, né? Porque, é como o PT diz, se tá criticando é bolsonarista. Expectativa de aceleração no segundo semestre, mas PIB deve crescer a metade do ano. A metade do ano passado. Mas enfim, a economia brasileira encerrou 2023 e começou 2024 muito devagar, quase parando. O que confirmaria por hora a expectativa de um crescimento neste ano deve ficar apenas na metade daquele do ano passado. Institutos e consultorias estimam que foi negativa ou muito baixa a taxa de crescimento do PIB no último trimestre de 2023 em relação aos 3 meses anteriores. Para o primeiro trimestre de 2024, a expectativa é a mesma, ou seja, um PIB negativo
Um PIBinho. Esse é o governo Lula. Mas não para por aí. Indústria calçadista fecha 21 mil vagas e culpa a importação. Aí você entende por que está falando que a economia está devagar. Aí você vê o resultado. Pô, entendi, realmente é devagar. Só na indústria de sapatos, nossa, 21 mil vagas fechadas. Aí você fala, isso é muito? Como é que eu sei se isso é muito ou é pouco? Pode fazer uma comparação, ó. O setor calçadista fechou em torno de 20.750 postos de trabalho em 2023. Maior volume desde 2020, durante o pico do Mandetta, na época do Fica em Casa. O governo Lula, olha, gente, olha só. Eu acho que isso daqui, quando a imprensa fala sobre isso, é sempre uma coisa que deveria preocupar muito as pessoas. Eu acho que se você pegar a história do Brasil, desde a... Eu ia falar desde a independência, mas acho que era sacanagem com o PT. Vamos pegar assim da Proclamação da República. Eu acho que se você pegar da Proclamação da República pra cá, e aí você tem que olhar, né, por os momentos que o Brasil passou por problemas que foi assim... o Brasil tava no meio de uma crise internacional, você tem lá a crise de 29, aí você tem o primeiro conflito, na verdade, que veio antes, a crise de 29, o segundo grande conflito mundial. Depois disso, você vai ter o quê? Tem um tempo de muita calmaria no mundo, aí você vai ter umas crises lá pro final dos 80, depois 2008, o governo Dilma e a pandemia, que foi assim um ponto totalmente fora da curva. Aí imagine, a gente tá com um governo que começou no passado, que tem amplo apoio da Rede Globo, mas sim amplo, que a Globo, sabe, a Globo tenta destruir qualquer pessoa que não baixe a cabeça para o PT, seja o Arthur Lira, seja os senadores, seja o próprio Pacheco. Se não baixou a cabeça, não se humilhou, a Globo vai te perseguir, te destruir. Tem a Globo, tem todo o apoio do Pacheco, de outros poderes. E quando se fala da economia, você está fazendo comparações não com o ano de 2022 do governo Bolsonaro, 2019, não com o governo passado. Você está utilizando como parâmetro o pior momento da história do Brasil e talvez do planeta, que foi uma crise que tomou conta do mundo, que todos os países foram obrigados a gastar, a contrair dívidas, e o governo Lula está sendo comparado a isso no primeiro ano, com toda a boa vontade, com o PEC do rombo, com apoio para precatório. Não faltou dinheiro, gente. Para as ideias do PT, disso, fazer acontecer, está indo todo, não faltou dinheiro e a economia só retrai. É muito absurdo. É assim, as pessoas estão batendo palma. Não, mas o amor venceu. Não, mas o amor venceu. As empresas do ramo encerraram o ano com 275.600 trabalhadores, 7% a menos que 2022. Mas pelo menos com muito amor. Segundo o presidente da Bicalçados, o Haroldo Ferreira, o setor sofreu o impacto do desaquecimento da economia internacional, com a queda das exportações e do aumento das importações da Ásia. Eu acho bacana quando o consórcio tenta, sabe, dar uma forcinha. Fala, não, dá aqui uma desculpa para dizer que não foi culpa do Lula. Não, vamos dar aqui uma segunda chance. Aí vamos para outro lugar então, né? Número de empresas fechadas no Brasil aumenta 25% em 2023, revela o governo federal. O país teve 4 empreendimentos fechados por minuto no ano. Setores mais apertados foram, tá lá. A Bárbara diz, né? Mas, segundo o IBGE do Marcinho Pokémon, o Brasil tá voando. Focado no aumento da receita, tradução, focado em colocar mais impostos para a população pagar, o governo vê despesa subir em 2023 e ultrapassar a marca de 2 trilhões de reais. Em busca do déficit zero em 2024, o governo tem atuado principalmente em medidas para aumentar a arrecadação. Economistas, entretanto, têm criticado a ausência de ações mais concretas para cortar gastos públicos. Rafael fala o seguinte, o juros real está muito alto. Amigo, tem que pagar muito para compensar o risco desse país. O risco Brasil com Lula
que analisa a economia do país com base apenas, olha a palavra que ele usa, apenas em bolsa de valores, pode ser tranquilamente comparado a deve ser um asno, né, que ele quer falar. Bolsa brasileira subiu no último ano, primariamente por 2 ou 3 empresas. A principal delas, a Petrobras, sozinha puxou uns 10% do índice. A realidade da grande maioria é horripilante. E vocês acabaram de ver como é que tá. A maioria. Várias fazendo mínimas históricas e esperando a recuperação judicial. Gente, e na bolsa quem tá listado normalmente são grandes empresas. As pequenas empresas, que são quem mais empregam e quem realmente produz algo, na maior parte do tempo. Como é que tá? Tô vendo muita gente reclamando. O que eu digo sobre boa vontade. No governo Bolsonaro, tudo era culpa de Bolsonaro, até fora do Brasil. Teve uma trovoada nas Filipinas, a culpa era de Bolsonaro. A gente fazia piada com isso na época. Mas no governo Lula, a culpa é de tudo menos do Lula. Inflação da chuva. Sabe como o clima tem afetado o preço dos alimentos. Aí você até vê, ó, as chuvas tradicionais neste período também vêm contribuindo para deixar o preço dos alimentos mais caro. Foi. Mas não é tradicional, sempre acontece, então o Lula podia ser esse precavido, o governo, etc. Que se fosse no governo Bolsonaro, era, né? O bolso tá caro, é isso. Olha o que o Bolsonaro tá fazendo. Meu Deus, que horripilante esse homem, é um malvado. Mas no governo Lula, a boa vontade de explicar as coisas é sem igual. Essa daqui... Nossa, eu queria poder ter a oportunidade de conversar cara a cara com os petistas que faziam companhias internacionais diante de tudo que aconteceu só nesse primeiro ano. Você vê, ó, cota de $50 para imposto sobre importados afastou o consumidor, diz a AliExpress. Quase 7 em 10 consumidores desistiram de suas compras nas últimas semanas porque não quiseram pagar impostos sobre importados acima da cota de $50 imposta pelo programa Remessa Conforme. Segundo o levantamento da consultoria Plano CDE, a pedido do grupo Alibaba, 66% não efetivaram suas compras após a incidência da taxação e 75% se impõem ao aumento de impostos nas plataformas de e-commerce internacional. Ainda de acordo com a pesquisa, olha só, descobriram o óbvio. 87% dos entrevistados acreditam que o mais correto seria reduzir taxações de produtos nacionais ao invés de aumentar o imposto dos importados. Não, é boa. Vamos reduzir o imposto. Vamos aplicar curva de Laffer para ver se funciona nesse caso? Não. Não. Com Lula não tem redução. Com Lula é só aumento de impostos. Aí para você ver como é que funciona a mentalidade petista. Só tem um veículo de imprensa que eu li os comentários. É a Folha de São Paulo. Que é 99% de petista. Tá ali, ó. Comentários. Cota de 50. Tinha lá 3 comentários engraçados. Rosiane Vieira. Acabou minha alegria de comprar nesses sites. Uma pena. Paulo Coderneros. Os empresários escroques, como sempre, prejudicando os mais pobres. Peraí. Quem criou o imposto foi o Lula. Como assim, petista? Como assim? Rapaz, o petista, ele tá criticando os empresários, mas quem criou o imposto foi o Lula. É inacreditável, gente. Penso, logo existo e não sou petista. Aí vem o Marco Nunes, ó. Passa pano. Seria bom, conforme sugestão dos consumidores, reduzir taxações de produtos nacionais ao invés de aumentar o imposto aos importados. No entanto, com um estouro de 257 bilhões nas contas públicas, isso não irá acontecer. Não vai acontecer, tudo mais. O petista não sabe que a curva de Laffer existe. O petista vai defender que você pague mais imposto. Você tem que pagar mais imposto. Você tem que pagar porque o Brasil tá quebrando. O Brasil tá quebrando. O Brasil tá sempre quebrando. Assim, eles não podem reduzir privilégios. O petista não cobra por redução de privilégio. O Lula gasta menos. Para enxugar a estrutura estatal. Não quer. Vai, Lula. Tira o pé do acelerador, irmão. Dá 2 altos aqui, o povo tá sofrendo. Não, o petista não cobra isso. O petista fala o seguinte, olha,
Lulinha, papai, tem que gastar mais. Então você tem que pagar mais imposto pra gente poder continuar gastando. Esse é o petista. Penso, logo existe e não sou petista. E o petista tem um irmão, que é o pessoalista. Ainda é pior. Veja só como são as coisas. O PT não tem um projeto de poder. Não tem. Desculpa, não. Deixa eu falar de novo. O PT não tem um projeto de país. O PT tem um projeto de poder. O PSOL é só de poder e eles não fazem nem questão de esconder isso. Se você para e pensa, você fala assim, não, cara, o PT em algum momento, pelo menos, já apresentou algum tipo de lei assim, não, vamos aqui, vamos dar umas casas aqui, povo, né? Minha casa, minha vida. Não, vamos fazer isso daqui. Pelo menos Lula abrir a boca para defender o Bolsa Família. Pelo menos isso. Já a turma do PSOL, vocês conseguem lembrar a última vez que você viu alguém do PSOL falando, não, vamos aqui fazer esse programa para dar dinheiro pro pobre, falar isso, fazer aquilo, outro. O PSOL só abre a boca pra chamar alguém de preconceituoso, chamar de ista, de qualquer tipo de fóbico, pra perseguir, pra acionar o Ministério Público pra caçar o mandato de alguém, pra defender a pauta da diversidade, pra perseguir quem faz homeschooling. É só isso que o pessoal faz. Você consegue, você não, tenta lembrar aí. Tenta lembrar a última vez que você viu o pessoal envolvido em alguma coisa que não é a mais alta militância ideológica da pauta de costumes de esquerda. É acionando o judiciário para derrubar o marco temporal. O pessoal não tem nada para propor, a não ser agenda woke identitária. Aí o pessoal, nos últimos dias, resolveu ir na justiça. Para quê? Para obrigar que o Hospital São Camilo, né? São, acho que vem de santo, né? Talvez um hospital católico, seja obrigado a colocar o DIU nos pacientes. A bancada feminista, mandato coletivo do pessoal na Câmara Municipal de São Paulo, ingressou com ação popular no TJ de São Paulo para que o Hospital São Camilo seja obrigado pela Justiça a realizar procedimento de cessão de DIU. Como revelou a Folha, a instituição tem diretriz de não realizar procedimentos contraceptivos devido aos seus valores religiosos. Nesse momento aqui, o pessoal não liga para a religião. Aqui não. Como é a religião cristã, tem que passar por cima. Em relação a esse caso, o juiz, eu fiquei até surpreso com isso, diz que é inadmissível pedido que pretendia obrigar o Hospital Católico a aplicar método contraceptivo em mulheres. Para o magistrado, liminar pedido em ação da turma do PSOL fere a liberdade de crença. Ali, ó, para o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública, porém, a opção do hospital é legítima, enquanto a pretensão dos parlamentares de obrigar a empresa a realizar o procedimento é inadmissível e violaria o direito de liberdade de consciência e de crença. Aí o pessoal não desiste. Lá vai o pessoal de novo. Agora também São Paulo. Hilton quer que o Ministério Público investigue paralisação para colocar prótese mamária. Turma da diversidade. Né? Aí o engraçado é a denúncia. Há fortes indícios de uma conduta fóbica do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo não está fazendo porque começa lá com T e termina com fóbica. É isso, né? E olha, nossa, né? Meu Deus do céu. Por adotar uma política deliberada e planejada de gestores públicos que, com base em convicções pessoais ideológicas, negam direitos à população da diversidade. Isso aí, deputada. Aí, ainda não para a justiça. Aqui agora não foi o PSOL, mas a gente vai falar dele. Por hora, né? Isso aqui começou ali no final de janeiro. Ministério Público Federal abre apuração contra o Conselho Federal de Medicina por questionar, né, o negocinho para tomar. Vejam só, não é o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, não é a OAB, não é o Sindicato dos Fisiculturistas, não é o Sindicato dos Nutricionistas, não é o... Nossa, como era o de odonto? Enfim, não são odontologistas, são médicos. O Conselho Federal de Medicina não pode questionar o negocinho. A ciência. Não, a ciência.
O Ministério Público Federal de São Paulo, esse mesmo aí que o pessoal adora, abriu apuração contra o CFM, que lançou uma pesquisa enviesada junto aos médicos. Enviesada. Vamos ver por que essa pesquisa é enviesada. No início do mês, o CFM questionou: os pais irresponsáveis têm o direito de não optar por coisa? A aplicação é a idade tal e tal. Deve ser obrigatória? Muito enviesada. Nossa, como é enviesada. Qual viés? Ai, tem um viés da liberdade. O CFM, baseado em critério da liberdade de pensamento, perguntou para as pessoas que estudam medicina, ou seja, os médicos, se os pais têm liberdade, deveria ser obrigatório. Porque com base nos conhecimentos que eles possuem, você colocando o risco, etc, tudo mais, valor, sociedade, aí o cara dá lá a opinião dele. É enviesada. O Ministério Público Federal concordou com o pedido feito pela deputada Luciane Cavalcante do PSOL. Falei que o PSOL ia aparecer. Eu falei. Querem contrapor opiniões pessoais da classe médica a estudos científicos que mostram a necessidade da obrigatoriedade. Médicos, não neguem a ciência, já está tudo provado. A deputada destacou que o CFM foi negacionista e que o pretendente idade era árduo defensor dos ataques de Jair Bolsonaro ao negocinho. Aí para por aí não, porque isso começou a aumentar, né? Vem lá de cima, as ordens. Obrigação a nível nacional para poder se matricular na escola e tudo mais. Carolina de Tone, compartilha aqui o vídeo. Eu mando para vocês ouvirem lá, porque é muito absurdo. Mas senhora ali do Conselho Tutelar de Santa Catarina, ela diz que pai não é dono do filho. Não é dono do filho. Não é. Tem que tomar. Tem que tomar. Aí, o governador do estado de Santa Catarina veio às redes para falar que em Santa Catarina, professores e alunos não são obrigados. Não são. Você acha que o pessoal ia deixar isso barato? Não. Lá vem o pessoal de novo. O pai e a mãe não podem fazer o que quiserem com seus filhos? Afirma a advogada do PSOL, que entrou com ação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para exigir, tem que tomar. O Partido Socialista defende punição criminalmente para pais e mães que se recusarem. Aí, temos aqui a justiça. Tem que ser cobrada, diz o Ministério Público de Santa Catarina. Aí a nota fala o seguinte, né? O governo de Santa Catarina diz que ainda que os responsáveis não apresentem a carteira, em nenhuma hipótese pode ser negada a matrícula por esse motivo. E em reunião, o Ministério Público concordou com esse ponto, mas reforçou que os pais que não apresentarem, né, o esqueminha, né, a carteirinha, devem ser alertados sobre a obrigatoriedade, e se a família não levar o comprovante depois de um mês do aviso, rapaz, a escola tem que comunicar o conselho tutelar, esse daqui, que diz que o pai não é dono do filho. Você avisa pro conselho tutelar que o pai não é dono do filho para, né, sobre a omissão ilegal ou injustificada, e destaca o Ministério Público, os pais poderão ser multados, além de outras responsabilizações possíveis se não tomar. Esse é o nosso Brasil. Esse é o PSOL. O irmão do PT. Quando acerta, até elogio. Você vê que eu não tenho nada pessoal. O Zema aí falou que, cara, ó, o Nicolas ia avisar, que em Minas garantimos com o Zema que nenhum aluno vai ser impedido de estudar por causa do negócio. Mas vamos ver como é que vai acontecer. O aluno não ficar proibido, beleza. Mas se o Ministério Público depois vir pra cima do pai e da mãe? Uma coisa que eu sei é o seguinte, se for algo majoritário no estado todo, eu acho que não tem condição do Ministério Público. Vai fazer o quê? Vamos chutar, sei lá, tem 1 milhão de crianças. Você vai tirar 1 milhão de crianças das mãos dos pais, das mães, e vai fazer o quê com elas? Botar uma cadeia mirim? Uma FEBEM mirim? Bem governo Lula, não duvido nada. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil do PT. As pessoas
não aceitam quem pensa diferente, não aceitam divergência, sabe? Tudo que está relacionado a alguma agenda de liberdade pró-família é rechaçado, enquanto o que ganha espaço na imprensa é isso daqui, ó. Mãe-cunheiras. Sofrem machismo, preconceito e até perdem guarda de filhos. Ô, coitadinha. Elas assumem ser usuárias e defendem a legalização. Mas o que é ser isso, né? Uma mãe cunheira. Como se dá a relação entre maternidade e drogas em uma sociedade proibicionista e patriarcal? Oh, meu Deus do céu! Coitadinha dessas senhoras. As mesmas pessoas que acham que não, você não pode ter liberdade. Não pode. São as pessoas que lutam para não. A chupeta do diabo pode. Deixar de tomar, não. E aí eu acho que isso aqui é um vídeo. Vou mandar para vocês. Um rapaz tá questionando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quanto é menos 5 mais 3? As pessoas não sabem a resposta. Menos 5 mais 3, não sabe a resposta. Qual a lógica? Até de mandar pra escola hoje em dia, né? Fui pensando, rapaz, a pessoa não sabe quanto é menos 5 mais 3. Faz o inverso, não. Quanto é 3 menos 5? Qual o resultado? 3 menos 5. Quanto? Tá difícil. É o nível da educação nacional. Pra que mandar pra escola? E vamos lá. Só pra comentar aqui, não deixar em branco. Eleição. Um país aí que é bem comentado, vez ou outra. Assim, tá sempre aí nos holofotes, né? Que é El Salvador. Desde que o Bukele assumiu. Teve eleições ontem. Aparentemente, a última boca de urna deu que tava lá com 87% dos votos. E o Bukele fez um tweet lá. Falando que ganhou. Ninguém questionou também. Com 85% dos votos. Olha, o Bukele se declara vencedor de eleições em El Salvador. Com mais de 85% dos votos. E um mínimo de 58 dos 60 deputados da Assembleia Legislativa. Imagina Bolsonaro com 500 deputados de 513. Deixa eu ver. 60 vezes 5. 300. Mais. Extremamente isso daí. 498 de 513. 498 deputados em 513. Então tem que fazer um para ficar assim bem parecido essa proporção de 50 para 60. Esse é o cenário nas mãos do Bukele. Em 2019, na verdade, quando ele já assume, ele tinha ampla maioria. Não agora. Agora tá assustador. Agora tá assustador. Mas quando ele assume em 2019, ele tinha ampla maioria. E aí você fala, no Brasil, etc. Cada cenário é um cenário. Lá ele fez tudo que ele queria. Que você colocar todo o plano, porque tinha apoio para realmente referendar as decisões. Aí tem umas coisas que eu achei engraçada. Após ser eleito, se pronunciou. Perguntaram pra ele do Brasil. O Metrópolis colocou aqui o recorte, né? Tá ali, ó. Ao responder perguntas sobre o Brasil, Bukele disse que há países que são parceiros de criminosos. Reeleito neste domingo, o presidente de El Salvador afirmou que já conversou com Lula, mas que segurança pública nunca foi tema. El Salvador está resolvendo seus problemas com a vontade política e apoio do povo. Por isso, que esse exemplo se aplica no Brasil e em qualquer país do mundo. Finalizou o presidente que colocou em prática uma política de encarceramento em massa. Aí o Samuel Pancha fala o seguinte, né? Reeleito de Salvador, Bukele responde sobre criminalidade no Brasil. Quem faz esses recortes é sempre o Pancha. Sempre. É o caso do Metrópolis de recorte. E eu já percebi uma coisa, que tem um limite, sabe assim? Calma. Calma. Entre o que ele quer escrever e que o Metrópolis está disposto a publicar, tem um gap, né? Tem uma distância. Aí eu sempre vejo que quando ele faz algo que o Metrópolis não acata, ele dá RT no vídeo que ele posta e ele deixa os comentários. Já me liguei nisso já. Aí ele coloca um trecho do que o Bukele disse. Mas eu acho que ficaria muito pesado se fosse a postagem do Metrópolis falando isso. Que é o seguinte, ó. O que El Salvador está fazendo tem muitas diferenças com o que o Brasil precisa. Quando um país não resolve seus problemas, especialmente criminalidade, é porque não há vontade de resolvê-los. E em alguns casos, porque eles, os países, são parceiros de criminosos.
que você entendeu, porque o Metrópolis não quis escrever isso, né? Dá destaque. Porque ele diz que não resolve é porque talvez seja passeio de criminoso. Ia ser um caos. Mas vamos dar uma olhada. Quero mostrar essa nota para vocês. Uma nota que tem uns pontos interessantes. E essa nota foi feita por um brasileiro, Jorge C. Carrasco, lá pro Estadão. Depois eu quero mostrar para vocês nota da Globo, que a Globo só está repostando uma nota do New York Times. Para vocês verem como funciona algumas linhas editoriais diferentes. Mas a gente vai chegar lá. Vejam só. Sensação de segurança impulsiona Bukele a reeleição em Salvador. Apesar de retrocesso democrático, né? O retrocesso democrático. Não, a democracia, coitadinha. O Salvador deve reeleger Bukele, depois de mudanças constitucionais que permitiram a ele disputar a reeleição. Amplamente popular por suas medidas de tolerância zero contra o crime, o presidente deve também ter uma ampla maioria no Congresso. Sim, 58 de 60. Todas as pesquisas de intenção de voto indicam a vitória de Bukele por ampla margem. Avalia que cerca de 81,9% dos salvadorenhos apoiam o partido do atual presidente. Eleito com 53% dos votos em 2019, vejam só, imagina, gente, você vai disputar 2019, 53. 4 anos, você é situação, você não dá para apresentar, é só porrada. Você sai de 53 para 87. Rapaz, acho que a população realmente aprovou o que foi feito. Ele viu sua popularidade disparar com a promulgação de uma série de políticas radicais, né, contra o crime organizado. Entre elas, a construção de um mega-presídio, a detenção de suspeitos em larga escala e sem um devido processo legal. Além disso, o desmantelamento da herança de governos anteriores, uma série de mega-projetos públicos, aí diz, né, financiar os governos estrangeiros, como a Biblioteca Nacional, que chegou pelos comunistas, também o favoreceram. Esquece, não dá para esquecer quem financiou, óbvio, mas eu acho que o ponto principal, eu não acho que as pessoas estão apoiando o Bukele, deixando de apoiar, porque foi um país estrangeiro que financiou. No final do dia, eu acho que o que a população quer é entregas. O que a população quer fazer é, irmão, tem estrada, tem túnel, tem rodovia, tem empresa, tem biblioteca, tem escola, tem universidade. O Brasil, assim, na boa, a quantidade de obra que o governo Bolsonaro entregou, se tinha uma coisa se tinha uma coisa que toda semana tinha notícia, tinha listinha de obra entregue aqui, acolá, BBP, PPP, era realmente a questão de infraestrutura. Isso daí não tem nem o que falar. Tem nem o que falar. A prova disso daí, inclusive, é a eleição do Tarcísio para ser governador de São Paulo. Bukele também é alvo de críticas. De quem? Ativistas pelo direito dos humanos e organizações internacionais criticam a forma que vem sendo conduzida, né, a batalha contra as gangues. Você vê que essas entidades, as mesmas entidades que cobram o devido processo legal para a turminha do amor, é a mesma turma que bate palma para quando partidos de esquerda e outros poderes caçam pessoas de direita porque elas falaram, ai, discurso disso, ai, negacionismo, ai, censura essa pessoa. Quer um bom exemplo? A turma do Prerrogativas. Não, as nossas prerrogativas, não, direitos humanos, não, mas quando era Bolsonaro, não, isso aí, não, muito certo, rapaz, muito assertivo, isso aí, então é uma decisão 100% técnica. 100% técnica. Aqui é o grupo Prerrogativas. O grupo Prerrogativa é que tá reclamando. Para a grande maioria dos salvadorenhos, segundo indicam as pesquisas, a política de Bukele conseguiu pacificar o país. Mas os críticos argumentam que o sucesso do modelo tem como base a perda de direitos e liberdades no retrocesso democrático. Retrocesso democrático. A população está tendo paz. Assim, na boa, deve ter tido alguém que foi preso inocentemente? Deve ter tido. Deve ter alguém que, sei lá, devia tomar 5 anos de cadeia, tomou 20? Deve ter tido. Deve ter falado assim, nossa, pô, os presos aí tá sofrendo, rapaz, só tem um cuecão branco. Pô, não é uns betos. Pode ter falando isso? Pode. Mas no final do dia, o que você tem que olhar é o seguinte, na boa, é a hipocrisia. É o tempo todo a hipocrisia. A imprensa, os democratas, eles só se importam com os bandidos. Só se importam com isso. E aí você vê que nos dias atuais,
o termo populista só é utilizado de forma pejorativa, na maior parte do tempo, por políticos que estão tomando decisões que agradam ao povo. Nesse caso, são decisões que fazem que as pessoas se mantenham vivas. Ao enfrentar as críticas, o presidente de El Salvador tem declarado que está defendendo a democracia. Vocês não estão reclamando, eu estou defendendo. Argumentando que sua batalha contra o crime trouxe paz para o país. Pamela Ruiz, analista da América Central para o International Crisis Group, acredita que há um certo nível de verdade nessas afirmações. Reclama, mas está em verdade. E realmente está defendendo o país. Para a Paper, o apoio da população salvadorenha a esse tipo de política está conectado a uma realidade muito complexa do próprio país, que teve ao longo de décadas um Estado ausente, cujo vácuo de poder deu abertura para que gangues controlassem o país, causando terror e óbitos na nação de 6,5 milhões de habitantes. Eles estão razoavelmente cansados de décadas de abusos violentos das gangues, brutais que apoiam Salvador, bem como de uma classe política que tem se envolvido na corrupção e que tem falhado em proporcionar o básico para os salvadorenhos, incluindo a garantia de segurança e a luta contra a desigualdade. Pamela Ruiz afirma que uma das razões que indicam o apoio da população a Bukele é a diferença entre como os salvadorenhos vivem atualmente e como viviam antes. E esse aqui é um ponto que pode parecer óbvio, mas no Brasil não. No Brasil, se a vida melhorar e a Globo falar, olha, tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas tá ruim. Vai ter petista que vai falar, não, tá bom, mas tá ruim. Não, minha vida melhorou, mas tá pior. Minha vida melhorou, mas o Brasil tá pior. É como os petistas pensam. Assim, um salvadorenho, você vê que ainda tem um tipo de educação que ele prefere acreditar nos próprios olhos do que acreditar na mídia, nas ONGs, nos grupos de direitos humanos. Trata de uma mudança radical que levou as pessoas, do medo da violência das gangues, que assombravam muitas regiões do país, à sensação de segurança generalizada. Aí, você vê, essa nota fala um pouco de ONGs, aquilo outro, para você ainda ver o tom. Olha como o tom sobe quando você vai para o New York Times, um jornal adorado, e você vê quem que importa essas agendas para o Brasil, a Globo. Acusado de atacar a democracia, Bukele consolida apoio popular e deve se reeleger em El Salvador. Olha como a manchete é mais pesada. Acusado de atacar a democracia. O governo de Salvador prendeu milhares de pessoas inocentes. Esse é o primeiro parágrafo. Esta é a primeira frase. Você entende o que a Globo faz com o país? O New York Times produz 1.001 notas. A Globo tem correspondentes internacionais. A Globo tem pessoas com capacidade de escrever uma nota sobre isso. Mas a Globo fez questão de trazer esta nota do New York Times. Você acha que é o quê? Foi gostei dessa aqui. Vou pegar essa daqui. Gente, a ordem vem lá de cima. Mas eu aposto dinheiro nisso. Suspendeu liberdades civis indefinidamente e inundou as ruas com soldados. A matéria da Globo, que ela traduziu do New York Times, começa assim. Agora, o presidente por trás de tudo isso, o Bukele, está sendo acusado de violar a Constituição ao buscar a reeleição. Mesmo seu colega de chapa admite que o objetivo é eliminar o que veio como uma democracia falha do passado. Mas a maior parte das pesquisas mostra que a população apoia Bukele, não apesar das táticas dele, mas justamente por causa delas. Caso vença, Bukele se juntará a uma categoria de líderes globais que venceram eleições consecutivas ao mesmo tempo em que são acusados de abalar as bases democráticas. A Índia, a Turquia, a Hungria entram nessa lista e o Trump, Donald Trump, está perto da indicação do Partido Democrata enquanto é processado por incitar uma insurreição em 2021. Isso é o que a Rede Globo faz com a mente das pessoas. As emburrece. Acredita em mim, não nos seus olhos. Pô, mas a vida lá tá melhorando, não tem paz. Não! Acredita em mim. Ignore tudo que você tá vendo. É só comentar aqui muito rapidinho sobre os Estados Unidos. 150 democratas votam contra um projeto de lei para deportar ilegais pegos
dirigindo os bêbados. Olha só, a polícia te pega dirigindo bêbado, você pode atropelar alguém, tirar uma vida. Você é um imigrante ilegal, não é não irregular, porque tem essa diferenciação. Eu vejo o pessoal comentando o seguinte: se você vai com visto de turista, sem estar tudo bonitinho, e você fica, você é meio que irregular. Porque a imigração sabe quem você é. Você passou por uma triagem. E no Brasil, meu Deus do céu, vai tirar um visto, tem que ir pra embaixada, você tem uma entrevista lá no consulado, etc. O cara te dá o carimbão, fala: não, beleza, cara, tu pode ir, tu pode entrar aqui no país. Você passou por uma triagem, teve lá um antecedente criminal. Agora, o cara que vai pelo coiote, não. Esse é o ilegal. Você não sabe quem ele é. Você não sabe quem ele fez. Você não sabe de onde ele veio. Você não sabe nem que país ele é. Aí os caras estão falando: olha, o ilegal que foi pego dirigindo B, vamos deportar. Não, 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 não. Aqui é o PT. O PT e o pessoal. Não, não, tem que deixar aqui, porque essa turma vota na gente. Aí o Elon Musk tá ali, ó, rapaz, que diabo que tá acontecendo? É o próprio Elon Musk. Compartilha a nota, ó. O Biden quer tentar, né, legalizar o status de milhões de imigrantes, né, torná-los legal. Elon Musk diz: ó, a estratégia é muito simples, conseguir o maior número possível de imigrantes ilegais no país, legalizá-los para criar uma maioria permanente, um estado de partido único. É por isso que incentivam tanto a imigração ilegal. Simples, mas eficaz. Aí você fala: mas Elon Musk é um cara mais à direita, tá bom? Lembra que semana passada os petistas estavam compartilhando o Bill Maher falando que a Constituição no Brasil funcionava porque tornou Bolsonaro inelegível e que os Estados Unidos devem fazer o mesmo com Trump? Pois bem, este cara que o PT validou tá falando que é um absurdo, ó. Bill Maher critica o Biden por mentir sobre a existência de documentação, sobre a exigência de documentação adicional do Congresso para lidar com as questões de fronteira, aspas. O presidente pode consertar isso. Ele já tem as leis existentes. Isso tudo é tão bobo. Preciso de um pedaço de papel do Congresso para tratar da fronteira. Não. Não. É só querer resolver. É só querer resolver. É o que o Bukele falou, que tem alguns problemas que passa pela boa vontade estatal. Vocês não querem resolver. E para fechar falando de Brasil, jeito interessante, a neta do Biden veio visitar a Amazônia. Que ela curta muito, né? Curta muito, rapaz. Muito, muito. Lá em Belém, terra lá da família Barbalho. E é isso. Manauzinho lá no canal do Telegram. Começando a semana, dando risada errada, né? Dos absurdos que a imprensa faz. Com o meu trabalho, quiser me mandar um pouquinho, passar no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR. Toda a história brasileira registrada. E dia 15... fecharemos o ano de 2023. Eu até queria fazer a enciclopédia de 2023. Juntar todos os atlas no único livro, não fora de ordem, né? E juntando assim os temas. Mas como fazer isso, eu não faço a mínima ideia. A mínima ideia mesmo de como fazer o trabalho. Mas foi a ideia que eu tive. Eu acho que vai ficar por hora só na ideia. Quem sabe no futuro dou um jeito de fazer. Mas é isso. Compartilha, volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!